Vamos orar mais uma vez. Eu gostaria de compartilhar com os irmãos uma mensagem que tem sido importante para a minha vida e que eu sei que vai desafiar você hoje. E eu espero que você possa ser encontrado por Deus com o coração disposto a ouvir esse desafio e atender o desafio de Deus. Vamos orar? Senhor nosso Deus, nosso Pai, pedimos a Tua misericórdia sobre as nossas vidas. Declaramos ao Senhor, ó Deus, que o Senhor fale conosco nessa noite. O Senhor tenha misericórdia de nós. Pedimos, ó Deus, a iluminação do Teu Santo Espírito para que o Senhor nos faça entender a Tua palavra, para que o Senhor nos ajude a aplicá-la nas nossas vidas. Muito obrigado, ó Deus, porque o Teu amor tem nos dado oportunidades, ó Deus, de aprender mais da Tua lei, da Tua maravilhosa Escritura. Ajuda-nos nessa noite a sermos de novo confrontados por ela e que o Senhor possa nos dar um coração realmente ensinável, que possamos ter esse coração disposto não só a ouvir o desafio, mas a atender e nos comprometermos ainda mais com o Senhor. Ajuda-nos, ó Deus, em nome de Jesus. Amém. Nós temos falado esse ano, o tema é proclamação. E a gente tem o título da nossa camisa, é aquele ali. Fica em pé, William, rapidinho, o pessoal vê. Nosso garoto propaganda. Vira para o pessoal, olha que bonito. Esse é o William, bonito. Telefones para contato. Obrigado, William. Proclamação, fazendo parte do movimento. Nós temos estudado que ser crente dentro do Novo Testamento, ser um cristão verdadeiro, ele precisa ter 3 P's, né? Primeiro, ele precisa professar uma fé. Nós cremos que o nosso Senhor Jesus Cristo é o único caminho que pode levar o homem até o céu. Ele mesmo nos diz, lá em João 14,6, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vai ao Pai a não ser por mim. O Senhor Jesus Cristo disse isso. Ele então elimina, não existe todos os caminhos que levam a Deus, mas só o Senhor Jesus Cristo leva até Deus. Se você quer ser um cristão verdadeiro, você precisa crer nisso. Professar essa fé, que o Senhor Jesus Cristo morreu, ressuscitou, e Ele vem buscar um dia a sua igreja para morar para sempre com Ele. Nós cremos nisso, amém? Ser cristão de verdade, ser um crente real também precisa praticar uma ética. Ele tem que possuir uma ética. É diferente quando você vê, talvez quando fala, tem crente de tudo quanto é jeito. Não, o crente de verdade, ele vai ter muito claro diante dele conceitos de certo e errado. Ele vai ser honesto, ele vai falar a verdade. Eu lembro de uma época, eu assisti o primeiro Superman, com Christopher Reeve. Vocês lembram dele? E eu lembro que logo quando ele conheceu a Lois Lane, eu até pensei que ele era crente, porque ele falou o seguinte, a Lois Lane perguntou um negócio para ele, ele respondeu, ela falou, você está mentindo. Ele falou assim, eu nunca minto. Eu falei, será que o cara se converteu? Porque essa ética, que diz sempre a verdade, é nossa, tem que ser. Então, o crente, para ser crente, primeiro, ele precisa professar uma fé, ele precisa possuir uma ética, mas ele também precisa lembrar que o nosso Deus tem um projeto para este mundo, tem um plano de salvação, Ele quer salvar pessoas, Ele será glorificado, então o crente precisa participar desse movimento, esse projeto de Deus para resgatar vidas. É lógico que a ênfase maior do movimento não é a salvação de vidas, é a glória para o nome dele, mas de brinde, de quebra, ele vai nos salvando e vai salvando vidas. E o crente, para ser crente mesmo, precisa participar desse movimento. Temos visto que a igreja é esse centro, esse quartel-general desse movimento. Falamos um pouco também que existem submovimentos aí fora, existem sub-coisas aí fora que têm até recebido o nome de igreja, mas não é essa coisa linda que o Novo Testamento, as Escrituras nos apresentam, sendo a igreja do Senhor Jesus Cristo, coluna e baluarte da verdade, cujas portas do inferno não vão prevalecer contra ela.
Hoje eu gostaria, nós já vimos então a igreja como parte desse, como centro desse movimento. Mas hoje eu gostaria de ver assim, qual que é a reação de Deus para com os perdidos que Ele quer alcançar. E eu gostaria de compartilhar com vocês um texto que há muito tempo tem falado comigo, que é o texto de Lucas, capítulo 15. Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia. O Lucas é um dos evangelhos sinóticos. Ele está apresentando o Senhor Jesus Cristo de uma forma específica. Está apresentando o Senhor Jesus Cristo como aquele que tinha sido prometido. Assim como Mateus apresenta Jesus como o Messias, Marcos apresenta Jesus como servo, Lucas vai apresentar o Senhor Jesus Cristo como Filho do Homem, aquele que veio cumprir as profecias do Antigo Testamento e ele veio salvar o perdido. O Senhor Jesus Cristo veio apregoar o ano aceitável do Senhor. Ou seja, enquanto há tempo, há oportunidade de se tornar parte do Senhor, de se tornar ovelha dele. E esse hino que nós cantamos, um só rebanho, um só pastor, esse é o desejo do nosso Deus. Ele quer ter sobre o seu comando ovelhas de toda língua, povo, tribo e nação. Lucas vai apresentar o Senhor Jesus Cristo como este que veio apregoar esse ano aceitável, que veio contar da oportunidade que o pecador tem de poder se arrepender e voltar ao Senhor. E o Senhor Jesus Cristo fazendo a vontade do Pai. Então ele senta e começa a pregoar esse ano aceitável aos pecadores, aos publicanos. Aqui é importante, no versículo 1, quando ele diz que o Senhor Jesus, aproximando-se de Jesus, todos os publicanos e pecadores para o ouvir. É interessante porque esse termo publicano e pecador, ele era um termo dado por aqueles que eram religiosos para aqueles que estavam fora da esfera do que seria aceitável como religião. Então, por exemplo, basicamente o publicano ele era um funcionário público romano, que era judeu, mas ele trabalhava para os romanos, então ele era mal visto, ele era tido como um traidor. Mateus, ele era publicano porque ele era coletor de impostos. Então os publicanos, eles não eram pessoas assim muito bem vistas pela sociedade. Os pecadores são esses também. Recebem esse título, né? Tipo, olha, Jesus está ali comendo, ali conversando com os pecadores. O que acontece? E murmuravam os fariseus e os escribas dizendo: este aí, ó, recebe pecadores e come com eles. Irmãos, nós temos aqui um desafio muito grande, porque eu e você, se nós nos propusermos a fazer parte deste movimento, se nós quisermos imitar o Senhor Jesus Cristo e quisermos salvar vidas, a gente vai ter que correr atrás daqueles que são chamados de pecadores. O Senhor Jesus Cristo fez isso. E ele não teve vergonha de comer com eles. Ele não teve vergonha de sentar com eles para ensinar. Agora, o que ele não fez foi pecar junto com eles. Ele está aberto para receber os publicanos e os pecadores que queiram ouvir a verdade. E ele foi atrás desses quando ele encarnou, quando ele abriu mão da glória que ele tinha no céu e veio morar aqui na terra. Ele corre atrás dos pecadores. Nós então devemos esperar, além da resistência, nós podemos esperar talvez um pouco das pessoas não entenderem o que a gente está querendo fazer, nesse desejo de salvar essas pessoas. Pode rolar até um preconceito. E esse preconceito está rolando com Jesus aqui nesse momento. Jesus então vai contar 3 histórias. Ele vai falar de 3 personagens. As 3 histórias são interessantes. Elas têm diferenças, mas elas têm semelhanças. E Jesus, ele quer, através dessas histórias, contar quem ele é,
qual que é a função do pai ao olhar para esses pecadores? Qual que é a função do pai ao querer se relacionar com elas? Qual que é a reação do pai, sabendo que existem pessoas perdidas? Esses 3 personagens vão ser 100 ovelhas, 10 moedas e 2 irmãos, 2 filhos. Aquele de baixo está achando, eu fui clonado. Vamos ler o texto e vamos ver o que aconteceu? O Jesus, então, está contando 3 histórias para ilustrar essa reação, essa relação, o desejo do Pai em relação aos perdidos, em relação aos pecadores. Então, lhes propôs Jesus esta parábola, diante daquele comentário dos escribas e fariseus, ok? Qual dentre vós é o homem que, possuindo 100 ovelhas e perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99 e vai em busca da que se perdeu até encontrá-la? Na realidade, a pergunta ela é retórica, porque qual que é a resposta? Todo mundo faria isso. Essa é a pergunta introdutória que o Senhor Jesus Cristo está fazendo para contar essa parábola. Achando-a, o que ele faz? Põe-na sobre os ombros, cheio de júbilo, e indo para casa, reúne os amigos e vizinhos, dizendo: alegrai-vos comigo, porque já achei a minha ovelha perdida. Aí o Senhor Jesus retoma e diz: digo-vos que assim haverá maior júbilo no céu por um pecador que se arrepende, do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Essa é a primeira história. Segunda história. Ou seja, ele está continuando aqui. Qual é a mulher que, tendo 10 dracmas, se perder uma, não acende a candeia, varre a casa e a procura diligentemente até encontrá-la? Qual mulher não faria isso? Qual é a resposta? Bom, todo mundo, toda mulher faria isso. Aí, e tendo achado, reúne as amigas e vizinhas, dizendo: alegrai-vos comigo, porque achei a dracma que eu tinha perdido. Jesus diz: eu vos afirmo que, de igual modo, há júbilo diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Legal, né? Continuou. Aí agora ele vai contar uma história muito conhecida. Talvez você já tenha escutado ouvir falar a história do filho pródigo. Pródigo significa gastador. Mas aqui a história não é de um filho pródigo. A história é de um filho perdido que era gastador. Ele está contando a história da ovelha perdida, da moeda perdida e do filho perdido. A gente conhece muito por causa do título, filho pródigo, né? Mas ele está contando o aspecto que está chamando a atenção de Jesus, não é o fato dele ser gastador, a gente vai ver isso, mas é o fato dele estar perdido. Como é que é isso? Continuou. Certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai: pai, dá-me a parte que me cabe dos bens. E ele lhes repartiu os haveres. Passados não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo que era seu, partiu para uma terra distante e lá dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome, e ele começou a passar necessidade. Então ele foi e se agregou a um dos cidadãos daquela terra, e este o mandou para os seus campos a guardar porcos. Ali desejava ele fartar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Então, caindo em si, disse: quantos trabalhadores de meu pai não têm pão com fartura? Quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura e eu aqui morro de fome? Levantar-me-ei, irei ter com meu pai e lhe direi: pai, pequei contra o céu e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho.
trata-me como um dos teus trabalhadores. E levantando-se foi para o seu pai. Vinha ele ainda longe, quando seu pai o avistou e, compadecido dele, correndo, o abraçou e o beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. O pai, porém, disse aos seus servos: Trazei depressa a melhor roupa, vestiu, ponde-lhe um anel no dedo e sandálias nos pés. Trazei também e matai um novilho cevado, comamos e regozijemo-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. E começaram a regozijar-se. Jesus, ele não para a história por aí, porque das outras histórias, tudo parou por aí, parou na festa. Aqui Jesus, ele vai colocar um adendo interessante, chamando um pouco mais a atenção dos fariseus, chamando um pouco mais a atenção daqueles que se consideram espirituais, chamando um pouco mais a atenção daqueles que se acham justos, daqueles que acham que não precisam dessa salvação e desse perdão. Era o filho mais velho, que estava no campo. E quando voltava, ao aproximar-se da casa, ouviu a música e as danças. Chamou um dos criados e perguntou-lhe o que era aquilo. E ele informou: Veio teu irmão e teu pai mandou matar um novilho cevado, porque o recuperou com saúde. Percebe que até o empregado está tendo um entendimento do que está vendo ali? Ele se indignou e não queria entrar. Saindo, porém, o pai procurava conciliá-lo. Mas ele respondeu a seu pai: Há tantos anos te sirvo sem jamais transgredir uma ordem tua, e nunca me deste um cabrito sequer para alegrar-se com os meus amigos. Vindo, porém, este teu filho, que desperdiçou os teus bens com meretriz, tu mandaste matar para ele um novilho cevado. Então lhe respondeu o pai: Meu filho, tu sempre estás comigo. Tudo que é meu é teu. Entretanto, era preciso que nos regozijássemos e nos alegrássemos, porque este irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Linda história, né? Linda história. A presença do pai, o jeito do pai. Interessante porque nessa segunda história, o pai não correu atrás do filho mais moço, mas do mais velho ele correu atrás. Ele não estava procurando apenas o filho mais moço, que estava na cara que estava perdido, mas ele também estava à busca daquele mais velho, que estava ali do lado, que se achava bom, mas que estava longe do pai. É interessante isso: Pai, o Senhor nunca me deu um cabrito, mas não era para eu comer com o Senhor, era porque eu queria estar com os meus amigos. Você vê a distância relacional, embora perto fisicamente, relacionalmente ainda distante. Os projetos do pai, o que interessava para o pai não interessava para o filho mais velho. Aquilo que movia o coração do pai não movia o coração do filho mais velho. O que alegrou o pai não alegrou o coração daquele filho mais velho. Nessas três histórias, nós temos algumas diferenças interessantes. Vamos dar uma olhada nas diferenças? Vamos lá. Primeiro personagem é a ovelha. O que eu queria destacar é que a ovelha, ela tem condição até de saber que ela está perdida. E como que ela faz isso? Bé, 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 bé. Quando não sabe o caminho de volta, quando está ali enrascada, sabe que já era, aí ela começa a gritar: socorro! Só que o problema dela é que ela não sabe o caminho de volta. Jesus está contando essa história para dizer que existem pessoas que elas até sabem que elas estão perdidas, mas elas não sabem como se salvar. Hoje mesmo, irmãos, aqui em Serra Negra, existem pessoas que estão longe de Deus, estão indo para o inferno, e elas sabem disso, mas elas não sabem como elas podem se reconciliar com Deus. Você sabia disso? Você acredita nisso? Existem pessoas que estão como essas ovelhas.
Elas sentem no coração delas que alguma coisa não está bem. Algumas pessoas sabem que tem alguma coisa errada, ela sente o vazio, ela sente uma necessidade que nunca passa, uma sede que nunca é saciada, uma fome que nunca termina. Elas não sabem o que é. Elas sabem que elas têm, mas elas não sabem como resolver isso. São essas ovelhas. Agora, um outro personagem diferente que aparece são as moedas. E o detalhe é que, primeiro, uma moeda não sabe que está perdida. E ela também não vai saber o caminho de volta. Hoje existem pessoas que não fazem a mínima ideia de que elas estão caminhando para o inferno. Elas não fazem nem ideia de que há algo muito errado na vida delas e que elas precisam de solução. Como elas nem fazem ideia que estão perdidas, elas também não fazem nem ideia de como fazer para voltar. É o caso de uma moeda. Uma moeda não sabe que está perdida. Não é verdade? E por consequência, não vai saber. Irmãos, pode ser que o seu colega de trabalho vive uma vida, passando o carnaval e vindo outro, festas após festas, alegrias atrás de alegrias. E ele não faz nem ideia de que no final, se ele não tiver um relacionamento com Deus, se ele não entregar a vida dele para Jesus, ele vai para o inferno. Ele não faz nem ideia disso. Por causa disso, ele não faz nem ideia que ele precisa voltar, que ele precisa ser achado. Uma outra diferença que existe no outro personagem, em relação ao filho. No início, o filho não percebia o perigo, o erro, a perdição que ele estava. No início, ele não percebia. Mas depois, ele percebeu que estava perdido. Não é verdade? Quando, talvez, na sua opinião, ele percebeu que o negócio estava ruim? Quando acabou o dinheiro, aí ele teve fome. Eu acho que a parte mais difícil não foi nem quando ele teve que apacentar porcos, porque um judeu, né, apacentar porcos já é uma coisa que não é muito digna, né? Foi o fato dele ter fome e ele não conseguir comer nem o que o porco comia. Dizem que ele tinha vontade de comer as bolotas, as alfarrobas que o porco comia, mas nem isso davam para ele. Já pensou que vergonha? Tem comida para o porco, que eu acho imundo, mas para mim não tem comida. Aí uma diferença. Ele entendeu que ele estava perdido e ele sabia o caminho de volta. Só que só saber o caminho de volta não é suficiente. Irmãos, existem pessoas, talvez na sua escola, talvez na sua vizinhança, que elas já entenderam que tem alguma coisa errada, elas já entenderam que elas estão perdidas, e elas sabem que existe um caminho, mas só saber que existe esse caminho não as salva. Percebeu a diferença dos três personagens? O foco do Senhor Jesus Cristo é a perdição e a salvação. Pessoas perdidas, independente se sabem ou se não sabem, e o fato de que elas precisam saber que existe um caminho. Algumas sabem, outras não fazem nem ideia. Assim como existem essas diferenças, existem semelhanças. E eu gostaria que nós tivéssemos um destaque para essas semelhanças. Primeira semelhança, tinha alguém procurando. Nas três histórias. Primeira história, quem estava procurando a ovelha? O pastor. Quem estava procurando a moeda? A mulher. Quem estava procurando o filho? O pai. Ué, mas como que a gente sabe que o pai estava à procura do filho? Que ele estava lá. Ele viu o filho lá de longe. Ele estava ali atento, esperançoso, desejando que esse filho voltasse. Uma semelhança nas três histórias é que Deus está procurando pessoas para salvar. Talvez nós, como seres humanos, nós guardamos uma presunçãozinha achando que, não, eu sou uma pessoa religiosa, eu busco a Deus. Rapaz, na verdade quem está buscando é o Senhor. E inclusive o Senhor falou isso
para a mulher samaritana lá perto do poço. Falou, filha, Deus está procurando verdadeiros adoradores. Adoradores que o adorem em espírito e em verdade. São esses que o Pai procura. Deus está procurando pessoas para salvar. Ele está procurando o perdido para salvar. Outro detalhe, outra semelhança. Independente da quantidade, num rebanho de 100, outro 10 moedas, 2 filhos, independente da quantidade, cada perdido é importante para Deus. Ai, que bom saber disso. Que bom, porque um dia Deus me alcançou. Porque, não sei porquê, mas Deus me considerou importante para Ele. Deus me amou de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele cresce não pereça, mas tenha a vida eterna. De uma maneira tal, inexplicável, Deus me amou e me achou importante para Ele. Essas pessoas que talvez você pode imaginar na sua cabeça, que talvez não saibam que estão perdidos, ou talvez que saibam, talvez que não saibam o caminho de volta, ou talvez que não saibam o que saibam, essas pessoas são importantes para Deus. E se são importantes para Deus, precisam ser importantes para nós. Outra semelhança também. Nas 3 histórias, o que estava perdido foi achado. E nas 3 histórias, houve uma festa quando foi encontrado. Lá o pastor chamou os seus amigos, gente, eu achei a ovelha perdida. A mulher chamou as suas amigas, gente, eu achei a mulher perdida. O pai chamou todos os empregados, gente, vamos comemorar, porque o meu filho estava morto e reviveu. Estava perdido e foi achado. E a Bíblia diz isso, que, gente, quando uma pessoa se converte ao Senhor, a festa no céu. Eu tenho o desejo de ser um promoter para o Senhor. O meu desejo é promover festas, não aqui, lá. Se interessa para Deus, interessa para mim. Nas 3 histórias houve festa, quando aquele que estava perdido foi encontrado. Outra semelhança. No final, se a pessoa está perdida ou não, não vale o esforço dela. Vale o esforço daquele que estava procurando. Isso é uma coisa muito importante. Por quê? Porque nós vivemos num país onde é comum as pessoas acharem que elas podem ir para o céu se elas fizerem boas obras, se elas fizerem coisas boas, se elas fizerem caridade. O fato é o seguinte, que nessas 3 condições não adianta nada as boas ações daqueles que estão perdidos. Não adianta nada ser bonzinho em nenhuma dessas histórias. A ovelha perdida, mesmo se ela fizesse caridade, ela não ia se encontrar. A moeda, mesmo se ela se desse de esmola para alguém, ela não seria achada. E o cara que estava duro, passando fome, mesmo que ele quisesse ser bonzinho, ele nunca voltaria para casa, só por querer ser bom. Na realidade, se você olhar bem para essas histórias, qualquer tentativa de fazer alguma coisa poderia atrapalhar o processo de busca. Se a moeda quisesse sair correndo para ser achada, podia ser mais difícil achar ela. Cada vez que a ovelha tentava achar o caminho, ela se perdia mais ainda. E o filho, essa cidade que está passando fome, eu vou para outra. Aí já era. Ia ser mais difícil ainda. No final das contas, o mais importante é Deus está procurando pessoas. É o esforço dele. E eu quero dizer que o esforço de Deus em procurar pessoas para salvar foi feito lá na cruz. Quando ele tomou o nosso lugar, assumindo aquela cruz. Ele inocente, morrendo por nós. Ali foi o maior esforço. Você via ali aquela mulher arrumando a casa, tirando os móveis do lugar para procurar a moeda. Você vê o Senhor Jesus Cristo movendo tudo do lugar, descendo do céu para vir à terra, para morrer na cruz por nós. O esforço maior é do nosso Deus. E o esforço dele
é que no final das contas é o que vale a pena. Se eu traduzir isso, então, a gente pode tirar essas lições. Deus está procurando pecadores. E por que ele está contando essas histórias para nós? Por que ele contou isso para os fariseus? Porque Deus ele quer usar aqueles que são dele para salvar pessoas. Para achar aquele que está perdido. Para tornar a vida aquele que está morto, espiritualmente falando. Deus quer usar cada crente como instrumento dessa busca. A festa no céu quando o pecador se arrepende. E aqui é a nossa reflexão e é o meu desafio para você nessa noite. Que tem a ver com a postura daquele irmão mais velho. Será que nós nos achamos bons demais? Será que a gente acha, não, nós já somos aqui, somos 100, se um se perder, se um tiver perdido, deixa pra lá. Eu lembro uma vez de uma mãe que perdeu um filho, ela tinha 10 filhos. E ela falou, que o pessoal ficou meio assim, 10, né, perdeu um, né. Aí ela falou, gente, filho é igual dedo, você pode ter 10, mas se você perde um, faz muita falta. Para Deus, cada pessoa é importante. A Bíblia diz que Deus não tem prazer na morte do ímpio. A Bíblia diz que Deus não tem alegria quando um pecador vai para o inferno. A Bíblia diz que ele tem alegria quando um pecador se arrepende. O problema aqui é que eu e você podemos ter essa postura dos fariseus. Tipo, eu não vou meter minha mão naquele negócio sujo. Eu não vou falar com o meu colega, ele tem uma vida toda errada, ele está longe demais de Deus, não tem nem jeito mais. E aquele meu colega lá, e aquele cara ali, ele gosta de tomar uma, eu não vou nem falar com ele. O problema é a gente ter essa postura de pessoas que estão do lado de Deus, mas cujos propósitos de Deus não batem com o propósito dessa pessoa. E pode acontecer que você e eu conheça pessoas que são religiosas e que acham que estão salvas porque moram na casa do Pai, mas que não se regozijam com que o Pai se regozija, não se alegram com que o Pai se alegra. Os projetos do Pai são diferentes dele. Você pode até estar lá, só que olha que interessante como é que esse filho mais velho falou do irmão. Como é que ele falou do irmão? Ele não chamou o irmão de irmão. Quando o pai foi lá buscar o outro filho perdido que ele tinha, que era o mais velho, e ele foi falar, filho, por que você não entra? Por que você não está alegre? O que o filho mais velho falou? Versículo 30. Vindo, porém, este teu filho, ou seja, esse cara não é meu irmão. Irmãos, eu conheço pessoas em Serra Negra que creem piamente que são filhos de Deus, mas que não têm relacionamento com Deus. Então eles acham que são filhos, mas na realidade eles estão tão perdidos quanto aquele que está na cara que está perdido. É isso que Jesus está falando para os fariseus. Gente, vocês estão achando que vocês são filhos, mas quando aquele que está errado se arrepende e você não se alegra, eu quero dizer que é possível que você não seja filho. É isso que Jesus está dizendo para os fariseus. Isso pode acontecer aqui em Serra Negra. Isso pode acontecer lá em Bebedouro. Isso pode acontecer em qualquer lugar. Pessoas que, porque estão ali, perto ali da convivência das pessoas que estão relacionadas com o Pai, acham que já está tudo no esquema, que já estão garantidos. Quando na realidade elas estão mesmo perdidas. O filho de verdade, e essa tem que ser a nossa postura, é aquela postura do servo. Veio teu irmão ou teu pai.
Mandou matar um novilho cevado porque recuperou com saúde. Olha, poxa, que legal. A nossa postura tem que ser a postura de alguém que está entendendo o coração de Deus, que está entendendo o desejo dele, que aquela ovelha perdida é importante para ele. Ah, mas ovelha na próxima cria dá de novo. Moeda a gente trabalha e volta. Não, essa moeda é importante para mim. Essa ovelha é importante para mim. Esse filho, esses filhos são importantes para mim. E eu quero desafiar a gente como igreja. Eu gostaria que a história desse filho perdido fosse diferente. Ao invés desse filho mais velho, quando chega do campo, ficar chateado porque esse irmão voltou, sabe qual deveria ser a nossa postura? Vamos voltar um pouco mais. Volta para aquele momento que o filho mais novo se perdeu. Volta para aquele momento que aquele filho mais novo saiu de casa. Qual que deveria ser a postura desse filho mais velho? Se ele fosse realmente filho desse pai, ele ia falar: pai, ele ia pegar do seu próprio cavalo, ele ia pegar mantimento para ele e para o seu irmão que está perdido. Pai, espera aqui que eu vou buscar o meu irmão perdido. Pai, espera aqui que eu vou voltar, eu só volto com ele de volta. Pai, aguenta aqui que eu vou buscar meu irmão. E esse irmão fosse pelas cidades, fosse perguntando: onde está um rapaz assim, assim, assado? Ele está perdido, o pai dele está procurando ele, eu vim buscar. Ele deveria sair pelas cidades e um dia ele ia achar aquele irmão lá tentando comer a comida do porco. E esse cara ia chegar lá e falar: irmão, não come dessa comida. Volta para casa. Essa tinha que ser a postura. E ele, abrindo mão do seu cavalo, ia pôr o irmão enfraquecido e faminto sobre o cavalo, ia dar da sua própria comida e da sua própria água para aquele cavalo, para aquele irmão, ia trazer no cavalo dele o irmão perdido. Ia chegar: pai, e o pai ia ver de longe o filho mais velho trazendo o irmão mais novo de volta para casa. Essa tem que ser a nossa postura. Nós entendemos que as pessoas estão perdidas. Nós temos que dar dos nossos próprios esforços. Nós temos que enfiar a mão no bolso para salvar essas pessoas. Nós temos que fazer alguma coisa porque esse é o desejo do nosso Pai. Eu não posso fazer como o fariseu: ah, Deus vai salvar, que se vire, que esse cara se vire, que um dia ele acha a verdade. Não! Se o meu pai quer ele de volta, se meu pai quer aquela ovelha perdida, se meu pai quer aquela moeda de volta, eu vou ajudar ele a procurar. Eu escutei uma história, ela é engraçada, mas ela é meio triste, né? Conta que o arcanjo Miguel foi comunicar para os anjos: gente, cheguei da reunião, o homem pecou, mas o pai decidiu que vai ter um jeito para a humanidade. E todos os anjos: ah, que bom, que legal, que bênção, puxa, que legal. Satanás não vai ter vitória, o homem vai voltar. E aí, qual que é o plano? O plano é o seguinte: Jesus vai até a terra, e ele vai morrer pelo pecador. E todo aquele que crê nele vai ser salvo. E todo mundo: que legal, vai dar certo. Poxa, que plano bom. E o pai falou o seguinte: que para poder acessar essa bênção, as pessoas têm que falar do evangelho. E as pessoas que ouvirem o evangelho vão ter condição de crer e vão poder ser salvos. Todo mundo: que legal. E aí, que mais? E aí, quem que vai contar isso? Deus falou que vão ser os homens. E já era. Já era. A Bíblia diz que os anjos gostariam de fazer esse trabalho, eles gostariam de entender o amor do Pai por eles. Mas Deus determinou que nós, homens, um dia iluminados pela graça, que nós fôssemos instrumentos de Deus para buscar aquele que estava perdido. É minha tarefa, é sua tarefa, é fazer o papel que o irmão mais velho não fez.
Se esse é o desejo do meu pai, eu vou investir. Eu tinha que falar, pai, não precisa dar tudo que o senhor não precisa de direito algum. Eu vou pegar do que eu tenho. Eu vou levar da minha comida, da minha água. Eu vou levar o meu cavalo e eu vou buscar aquele irmão que está perdido. Eu vou buscar esse que está perdido. Eu vou fazer isso. Meu irmão, esse é o meu desafio para você. A gente falou sobre a proclamação nesse retiro. A gente falou sobre o desejo do Pai de salvar pessoas. Eu quero desafiar você a agir diferente, a mudar essa história do filho perdido, a ser um outro irmão mais velho, um irmão mais velho que entende o desejo do Pai, que sonha o que o Pai sonha, que está ativo em procurar aquele que está perdido e que está disposto a se doar e a doar o que tem e o que é para realizar o sonho do Pai de ver o filho que está perdido, de ver a criatura dele que está perdida, a ovelha, a moeda perdida, ser encontrada. Meu desejo, meu irmão, é que você esteja participando disso. E eu quero desafiar você, nesse momento, a fazer um mapeamento na sua mente nas pessoas que você conhece. A pessoa da padaria que você sempre compra pão. Quem são os perdidos? Quem é a moeda perdida? Quem é aquele que para Deus é valioso que você não está considerando? Passa na sua mente. Quem são os perdidos que você tem relacionamento? Quem são os perdidos que você tem contato? De repente, você é um perdido e precisa ser achado. Hoje você já sabe disso e você já sabe que o caminho de volta é o Senhor Jesus Cristo, que morreu na cruz por você. Hoje Deus está te dando a oportunidade de se entregar para Ele. E é o que Deus quer. Relacionamento contigo. E vai ter festa no céu se você fizer isso. E o meu desafio para você então. Primeiro, se você descobriu que você está perdido, hoje Deus está te dando a oportunidade de se achar. É só você chegar disposto a ser encontrado. E o meu outro desafio é para você que talvez já foi achado. Que você possa pensar nas pessoas que estão ao seu redor, que estão perdidas, que se morrerem hoje vão para o inferno. Pensa nessas pessoas. Pensa que é desejo do Pai encontrar aquele que está perdido. E eu quero ser o irmão mais velho, diferente desse da história. Eu quero ser um irmão mais velho que é instrumento de Deus para a salvação daquele que está perdido. Vou pedir que você abaixe sua cabeça. Independente do seu estado, que você fale com Deus. Do jeito que você sabe. De repente você entendeu que você está perdido. Porque você nunca se entregou de verdade, completamente para Ele. De repente, algum dia você admirou Deus, ou você se entregou parcialmente para Ele. E eu quero sugerir que você se entregue para o Senhor. Eu quero desafiar você para que você se entregue nessa noite a Deus. Existe alguém aqui dentro, nessa noite, que hoje quer entregar a sua vida para o Senhor Jesus Cristo completamente? Só levantar uma das mãos e eu quero orar por você. Alguém aqui gostaria de entregar a sua vida a Jesus? Amém. Mais alguém? Gostaria? Amém. Mais alguém? Gostaria de entregar como nunca entregou sua vida a Jesus? Amém. Glória a Deus. Deus está convidando você, Ele está te procurando, Ele quer você. Amém. Glória a Deus. Pode abaixar a mão. Amém. Que bom. Mais alguém? Amém. Glória a Deus. Amém. Mais alguém quer se entregar ao Senhor Jesus Cristo? Ele está procurando você, Ele quer ter um relacionamento contigo. Eu já vi, pode abaixar. Mais alguém quer se entregar ao Senhor de coração, completamente? Lembrando que se você se entregar, vai ter uma festa no céu. Há mais festa por um pecador que se arrepende do que por justos que se acham justos que não se arrependem. Mas alguém quer se entregar? Eu quero orar pela tua vida. Vamos orar. Senhor, abençoa essas pessoas que hoje tomaram essa decisão tão importante. Sabemos que hoje está havendo festas no céu. Porque o Senhor hoje foi achado pelo Senhor aqueles que estavam perdidos. Continua tocando no coração daqueles que por alguma luta, por alguma necessidade ou dificuldade, ainda não tomaram essa decisão, que possam tomar essa ainda hoje.
essa decisão de se entregar, talvez não perceberam quão perdidos estão. Que o Senhor possa dar essa convicção e que eles possam se entregar ao Senhor Jesus Cristo. Nós pedimos e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Eu peço que você continue com sua cabeça baixada. Continue orando ao Senhor. Eu quero falar com você que já foi encontrado. Se é da tua vontade, o meu desafio para você é que hoje você tome uma decisão de ser um filho mais velho diferente, de ser alguém que está disposto a abrir mão dos seus projetos e da sua própria vontade para fazer o que é da vontade do Pai, de achar aquele que está perdido. Eu quero desafiar você a colocar diante do Senhor nessa noite a sua capacidade, a sua agenda, o seu dinheiro, para que Deus use isso tudo para salvar aquele que está perdido. Se é da sua vontade de fazer isso, eu peço que você fique de pé onde você está. Eu vou estar orando por você. Se é da sua vontade de ser esse filho mais velho diferente da história, peço que você se coloque com muita seriedade em pé onde você está. Continue orando, continue com seu olho fechado. Vamos orar, vamos falar com Deus. Senhor, Tu sabes do coração de cada um. Tu sabes, ó Deus, do desejo do Teu povo de Te servir. E, ó Deus, nós colocamos as nossas vidas, em especial desses irmãos que hoje aceitam esse desafio. Que o Senhor, em nome de Jesus, possa estar abençoando essas vidas, para que nós possamos ser filhos que se importem com a Tua vontade, ó Pai, e que estejam trabalhando ativamente para fazer com que o sonho do Senhor se torne realidade, para que possamos ser realmente cooperadores com o Teu Evangelho. Ajuda-nos, ó Deus, a usarmos o nosso tempo, a nossa capacidade, os nossos bens, para que tudo que é nosso e tudo que nós somos seja usado pelo Senhor para salvar aquele que está perdido. Tem misericórdia de nós, Senhor. Abençoe a Tua igreja e o Teu povo. Ó Deus, e é no nome de Jesus que oramos. Amém. Podem sentar. Glória a Deus. Irmãos, nós estamos encerrando o culto dessa noite. Eu quero desejar a todos os irmãos uma semana de muita vitória, de muita alegria. E lá no retiro nós oramos pedindo que o Senhor nos desse oportunidades. E Deus tem respondido às nossas orações. Lá no retiro nós pedimos que o Senhor nos desse a chance de poder falar do amor dele, da história dele, do projeto dele de salvar vidas. E Deus tem nos dado a oportunidade. E o meu desejo, o meu desafio é que você continue usando essas oportunidades de compartilhar do amor de Jesus para aqueles que precisam. Tá? Quero agradecer a presença dos nossos visitantes. Muito obrigado. Foi uma honra para nós. O nosso desejo é que vocês venham sempre. Eu quero agradecer também aquelas pessoas que nos assistiram pela internet. O meu desafio é que se você pode vir, que você venha aqui participar conosco. Você que está longe, nosso abraço. Pessoal aí que está do outro lado do mundo, que Deus abençoe muito vocês. Que vocês sejam luz onde vocês estão. Vamos orar. Senhor nosso Deus, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o Teu amor e as consolações do Teu Santo Espírito sejam com todos nós e com todo o Teu povo espalhado pela face da terra, hoje e sempre, em nome de Jesus. Amém.